Fala pessoal, então está começando o quinto episódio de Inovação na Prática, chegamos até aqui. Estou muito contente, mais uma gravação, mais uma oportunidade de trocar ideia, de conversar. Eu escrevi até esses dias um post no LinkedIn e eu falei que é muito legal, uma das coisas boas que eu tenho curtido de fazer, gravar podcast, é que é uma maneira de documentar aprendizados. E hoje vai ser um papo também de novo sobre isso, acho que sobre uma área que é muito legal, autoconhecimento, gestão de pessoas é algo muito massa e que é muito desafiador também. Então, antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu feedback sobre como está sendo o episódio e tudo mais. E hoje eu tenho a alegria de trazer a Cândida para a gente conversar, para a gente trocar essa ideia. A Cândida é sócia da CM2B. Gostei muito, eu gosto muito do nome, sabe por quê? Porque quando a primeira vez que eu vi, eu logo pensei assim, eu falei, pô, que é CM2B, deve ser Cândida, Marcelo, Busato, Bolsonaro. Eu falei, pô, e eu fui e perguntei para ela, quando eu soube da marca, eu já perguntei, é isso mesmo? Ela falou, Mas me fala, Cândida, um pouquinho sobre ti, o que vocês estão fazendo, como que tá essa jornada, que eu sei que é recente também, mas como que tá sendo essa experiência, no que tu tá trabalhando, enfim. Legal. Primeiro, obrigada, né, Miguel, por ter me convidado para estar aqui hoje. Tu sabe que eu sou uma entusiasta desse trabalho que vocês estão fazendo de inovação, né, para empresas tradicionais. Fazia parte do meu trabalho e hoje fico muito feliz de ver vocês trabalhando nisso. E tá aqui também porque eu acho que a gente troca muita ideia e aprende um com o outro, né? Então, eu faz pouco tempo que eu mudei um pouco a minha carreira profissional, né? Saí de uma empresa que eu estava há quase 6 anos. E agora, então, eu me dedico a trabalhar com a liderança, né? E mais especificamente o autoconhecimento em relação à liderança, né? Como o autoconhecimento pode ajudar um líder a alcançar mais resultado, tanto consigo, né, quanto olhando e entendendo como funciona a sua equipe. Então, esse é um caminho, assim, que eu escolhi. Eu venho fazendo isso de forma indireta já desde 2013, quando eu dava aula de um treinamento que a ferramenta se chama Enneagrama, né, é uma ferramenta processual de autoconhecimento, trabalha com 9 perfis de comportamento, né, e ela serve tanto o gestor, ou líder da empresa, fundador, se conhecer, como para ele conhecer a equipe que ele está trabalhando. Sim. Porque muitas vezes, eu me lembro de um aluno que eu tive que ele me disse o seguinte, antes de conhecer essa ferramenta, eu pensava assim, eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. E ele disse, agora eu entendo que não necessariamente como eu gosto de ser tratado, é como o outro gosta de ser tratado. E como isso é importante quando a gente está liderando? Eu passei já por esse paradigma também, assim. Tá liderando alguém, pensei, pô, mas eu nessa situação, eu ia gostar que eu tivesse essa reunião. Sim. Mas será que aquela pessoa que está no meu time ia gostar de estar vivendo aquilo também, né? Sim, porque algumas pessoas são mais objetivas e gostariam de ser tratadas de forma objetiva, outras são mais emocionais, gostariam que se desse uma volta um pouco maior para dar um feedback, para fazer algo, né? Sim. Então, e aí então eu fiquei 4 anos à frente dessas turmas, né, dessa ferramenta, e aí a maioria do público eram gestores de empresas, profissionais liberais que também queriam saber como lidar melhor com os clientes, porque também tem isso, né? O cliente tem as suas demandas, a sua forma de querer ser atendido. Como que eu sei? Então, a gente ajudava nisso também. E aí, depois eu iniciei minha caminhada no Sebrae, né? E aí, no Sebrae, eu pude ver uma amostra muito grande de empresas que, sim, as ferramentas de gestão, e isso eu quero deixar bem claro, que eu acredito que são fundamentais. Sim. Fluxo de caixa, planejamento empresarial, recrutamento e seleção, fazer tudo. Gente, assim, isso é o básico, tem que fazer. Mas eu entendia e via também que muitas vezes a influência do comportamento daquele gestor ultrapassava uma ferramenta de gestão. Só aquela ferramenta de gestão, ela não conseguia fazer com que ele avançasse nesse caminho, né? Por exemplo, o quanto aquele gestor se permitia inovar, o quanto aquele gestor se permitia arriscar, alavancar a empresa um pouco mais, né? Tem alguns momentos que tu precisa ter um pouco de insegurança, tomar um risco para tu poder evoluir, né? Então, através dessa amostra de empresas que eu tive, eu entendi o quanto esse trabalho poderia contribuir com as empresas, né? E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que o meu trabalho nessa empresa que eu tô terminou e eu vou também arriscar um pouco mais, né? Sim. Porque todo mundo sabe, ou
pelo menos quem não sabe, vou dizer, empreender é um desafio, né? Sim. Porque é tu que tá ali, né, tendo o teu serviço, o teu produto, e tu é o responsável, né? Se tu não fizer a Se roda não girar. entrar, não vai. E como que tu chegou nesse método? Como é que tu chegou, tipo, como é que foi teu primeiro contato? Como é que foi, tu descobriu isso? Tu diz de autoconhecimento? É. Então, primeiro eu fui aluna, né? O que acontece? Eu estava numa fase da minha carreira, eu trabalhava no mercado financeiro. Tu fez faculdade? Sim, eu sou formada em administração. Ah, mas... Isso também faz parte desse processo, porque eu fazia economia, saí de casa com 17 anos, fiz cursinho 1 ano aqui em Pelotas, né? E aí, a economia é um curso que é promissor, que tem futuro, tem né? futuro. Sempre tem um futuro, né? Exatamente. Essa foi a conversa, né, que eu caí, né? Sim. E pensei, realmente, é um curso que eu consigo sair de casa, que eu vou conseguir passar, né? Enfim, tá? Então, beleza, vou fazer economia. Só que, cara, a dificuldade que eu tinha na economia era de outro mundo, assim. Sabe aquela, tem uma figurinha que fala, se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir uma árvore, o peixe vai ser ruim, né? E eu acho que, de certa forma, eu vivia isso um pouco, né? Então, assim, tinha muita dificuldade para passar nas cadeiras da economia. Quantos semestres aguentou? Eu aguentei quase 3 anos. Nossa, mas quase te formou, cara. Sim. Não, quase me formei não, né? Porque eu tinha rodado um monte de cadeira. Bom. Então, e aí tu ficava... Sim. Exatamente. Então, e aí, através desse processo de autoconhecimento, então, no trabalho, na minha carreira profissional, eu vinha muito bem, assim, eu tinha alcançado resultados, ganhava uma grana legal para a idade que eu tinha 21 para 22 anos, né? Só que foi no momento da minha carreira que sabe quando parece que tu entra assim num limbo, que tu diz assim, meu Deus, mas por que eu devia estar muito feliz, porque eu saí de casa para isso, né? E eu sentia, assim, que aquilo era um vazio tão grande que eu não tava feliz. Aí uma amiga minha um dia disse, vamos fazer um curso de emoções, não sei o quê. E aí, nessa história do tal do curso de emoções, que eu achava que aquilo era uma bobagem, sinceramente. Então, pra quem não se identifica muito com isso, não, isso é uma bobagem. Eu também achava que era uma bobagem. Fiz a metade do curso, desisti, depois voltei, né? E aí, sim, eu entendi qual era, por que eu fazia aquilo que eu fazia, qual era a minha motivação. E aí eu entendi que a escolha desse curso, né, era mais motivada no que os outros achavam que seria um bom curso do que daquilo que realmente fazia sentido para mim. E foi aí que eu pedi reopção de curso, aí fui para administração, que estava mais próximo daquilo que eu achava legal, né? E aí eu resolvi também trocar de trabalho, porque... tu deu uma inovada geral na tua vida. Exatamente. E aí foi depois, inclusive, acho que é importante dizer isso, foi depois que eu fiz o Empretec também. Foi junto, tudo isso, porque daí no Empretec também... O que é Empretec, pra quem não sabe? Boa. O Empretec é um treinamento desenvolvido pela ONU, que o Sebrae tem a chancela no Brasil, e ele trabalha os comportamentos empreendedores de cada pessoa. E o que acontece? Muitas vezes foi feita uma pesquisa, né, de muito tempo e tal, né, que a ONU fez, e eles entenderam que não eram as ferramentas só de gestão que faziam com que alguém tivesse sucesso ou não empreender. Então ele é um laboratório vivo, onde tu testa todos esses comportamentos que eles identificaram, se eu não me engano são 9 também. E tu vive aquilo na prática como se estivesse dentro de uma panela de pressão, mas tem 3 instrutores que estão ali te cuidando para tu testar os teus limites. Então, isso pra mim foi assim, eu entendi que eu precisava inovar na minha carreira. Eu entendi, cara, eu não tô usando 10% daquilo que eu tenho de capacidade. E aí foi interessante porque depois do Empretec, depois desse treinamento que eu fiz de emoções, eu entendi que o rumo da minha vida era outro, que eu precisava fazer essas mudanças, né? E depois também pensava, né, eu gostava de dar aula, eu fiz magistério, eu adorava dar magistério, dar aula para as crianças e tal. Foi muito interessante, assim, muito importante, porque ali no magistério tu aprende didática. A didática é a forma de tu ensinar alguma coisa para alguém, né? Então eu dava aula, eu fiz mestrado depois em desenvolvimento territorial, também aqui na UFPEL. E aí eu também pensava, por exemplo, eu vou dar aula numa universidade porque eu quero segurança financeira. Estabilidade financeira. E aí, tudo isso me fez entender que, na verdade, o motivo do nosso trabalho não pode ser isso. Tem que ser o nosso talento, a forma, o que eu vou entregar para as pessoas que estão recebendo. Porque se eu tô lá puramente pelo valor, sei lá, se tem uma mudança de política, e aí, sei lá, diminui o salário, acaba a estabilidade, e aí eu
tô, né, ali num lugar que talvez não faça tanto sentido para mim, né? Então eu comecei a compreender que, e hoje é o que eu acredito mesmo, que o nosso trabalho nada mais é do que uma forma da gente exercer os nossos talentos e aquilo que as nossas experiências também vão nos dando. Então para mim foi muito significativo compreender o quanto é importante saber da nossa motivação, saber daquilo que faz sentido e quais são as nossas skills, né, as nossas habilidades para também contribuir com esse mundo. Porque o Miguel tem uma habilidade talvez de organização, de gestão, né? A Cândida tem de comunicação, de autoconhecimento. Se eu estou falando com alguém, eu consigo entender muito rápido as emoções daquela pessoa. Sim. E para que eu vou estar em outro lugar se é aqui que eu contribuo, né? E aí na minha visão, é aí que a gente vê às vezes um desempenho mediano nas pessoas, sabe? Sim. A gente se afasta demais daquilo que é a nossa habilidade, pelo menos, né? Pô, que legal. Pô, tu já é inovando desde... Pô, que loucura, porque tu sair assim, tipo, tu abdicar de um trabalho no mercado financeiro, que todo mundo, assim, é o que todo mundo acha super legal, e ir trabalhar, e estudar, ir atrás de ti, mudar de faculdade, é um desafio. E aí depois também, de novo, depois quando tu agora... na nova empresa também é um outro desafio, é ir para outro lado diferente do que tu estava fazendo, né? E sabe que nessas mudanças, assim, que eu vejo, eu penso que tudo tem um porquê na nossa vida, Sim. né, que a gente vai aprendendo. Então, assim, essas mudanças que eu acabei fazendo, por exemplo, né, eu trabalhei numa corretora de investimentos, eu trabalhava com educação financeira lá, que foi a XP. Sim. A XP, o Benchimol, né, que é o CEO, nem sei se ele é CEO, acho que ainda. Não é. Não é mais? Mas ele tá no conselho. Enfim. Ele tava desistindo da XP. E aí já mal tinha dinheiro para voltar pro Rio, porque ele era carioca. Sim. E a XP é de Porto Alegre. E aí ele começou a fazer cursos e a ensinar as pessoas a investir na bolsa. E ele viu que ele estava abrindo os cadastros das pessoas e começando realmente a converter a venda através da educação. E era nessa área que eu trabalhava da XP, nessa área de expansão de educação. Ah, que legal. Então, para mim foi muito legal, porque educação é algo que eu acredito demais, né? Então, inclusive, depois que eu fiz o Empretec, a XP tinha um programa que era Acorda Brasil. Eles comparavam, tipo assim, tu tá perdendo um gol 0 a cada não sei quanto tempo. Sim. Eles faziam uns comparativos, assim, né? Era um programa nacional. E a gente inventou aqui de trazer o Gustavo Cerbasi para falar sobre educação financeira para as pessoas e fizemos uma palestra no Teatro Guarani. Pô, que legal. E eu me lembro que naquela época foi o maior evento do Brasil, que reuniu o maior número de pessoas para falar sobre isso. Sim. Então a gente levou muito a sério. E foi depois disso, logo depois, que eu resolvi fazer minha mudança na carreira, sabe? Então eu acho assim que às vezes a gente percebe que um ciclo termina, mas a gente fica insistindo naquele ciclo. E eu acho que numa empresa também acontece isso. Eu trabalhava de um jeito, e esse jeito já está terminando. Eu sempre fiz isso, né? Sempre foi desse jeito, né? Exatamente. E aí eu não escuto sinais, né? Que o empresário, ele tem muita intuição. Tem muito empresário que nunca passou por nenhum processo de autoconhecimento, mas tem uma grande inteligência. O famoso tino do negócio, né? Exatamente. Pô, o fulano tem o tino do negócio e sabe como fazer negócio, sabe como fazer brick. E ninguém sabe de onde, né? Ele nunca estudou, ele não fez nada, mas ele tem. Exato. Eu acho que foi uma vez o Galó que falou isso. Acho que até tá no livro dele que ele falou que ele não sabe como que ele tem tanta habilidade de uma pessoa sentar na frente dele e saber se aquela pessoa vai ser contratada ou não, ou é uma boa pessoa pro time, né? Que é essa intuição. Sim. Então, eu penso que daí, no decorrer, assim, da minha carreira, eu vou sentindo que, eu acho que aqui eu já não tô mais contribuindo tanto. Sim. E o Sebrae foi igual. Eu pensei assim, cara, eu acho que o meu tempo aqui terminou, eu preciso fazer outra coisa, né? E foi uma decisão abrupta ou foi uma... É porque esse é o ponto que eu quero chegar, porque às vezes a gente acha que a gente vai... A inovação, ela não precisa ser um momento... Vai haver um momento onde tu sim vai mudar o que tu estava fazendo, vai fazer uma coisa diferente, tu vai mudar de faculdade, vai mudar de trabalho, mas não é assim uma coisa que tu pensou hoje e já executou. Tem um planejamento até chegar, até tu realmente acontecer o evento, sabe? Acho que o evento é só o final. Sim. Mas existe um meio ali que é muito importante, né? Sim, então, eu já passei pelos dois processos. Eu fiz sem vida louca. Fez já? Quando eu saí da XP e fui trabalhar com esse treinamento, eu, tipo, não, é isso que eu quero fazer e tal, e saí.
E ali eu entendi que não era daquela forma. E, né, tipo assim, não vou viver de luz, sabe? Sim, E aí, agora, né, eu me organizei financeiramente, sim. pensei o que eu ia fazer, desenhei. Eu já trabalhava com isso, eu já atendia pessoas, já fazia alguns encontros, né? Então, assim, eu fui também entendendo qual era o meu lugar nessa mudança, porque muitas pessoas trabalham com autoconhecimento, mas da forma que eu tenho a experiência, né, eu preciso saber qual é essa forma de trabalhar, Sim. porque cada um tem o seu jeito, né? Então, eu acho assim, sair para fazer mais do mesmo, ou tu precisa encontrar qual é a tua forma, qual é a tua experiência, onde que tu vai contribuir. E no meu caso, eu tinha visto muitos negócios. Então, eu pensei assim, cara, eu acredito que eu tenho que contribuir com outros negócios, né? O autoconhecimento aplicado a outros negócios. E aí eu fui, assim, mais de um ano, né? O pessoal lá da empresa sabia que eu tinha essa vontade. Sim. E fui construindo. Isso foi muito legal, assim, essa Sim. saída. Foi realmente, assim, algo que hoje eu digo assim, que bom que eu amadureci. Sim. E o Sebrae foi uma empresa que me deu muita condição para amadurecer enquanto profissional. Sim. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, então por que desde o início tu não trabalha só com autoconhecimento? Eu acho que cada lugar, cada empresa vai nos trazendo um pouco mais de bagagem. Cada pessoa que tu conversa, cada experiência que tu faça, que tu passa, tudo aquilo vai trazendo uma vivência pra ti que vai te dando mais capacidade como profissional, né? E tá louco, tipo, tu ter a oportunidade de trabalhar no Sebrae, de conhecer tanta gente, de falar com tantos gestores, com certeza trouxe muita bagagem pra tu hoje poder desempenhar melhor a função, sabe? Hoje a vivência que tu tem é diferente da de antes do Sebrae. Sem dúvida. Conhecer a estrutura de uma empresa como o Sebrae, Exatamente. né? É uma empresa extremamente sólida. Sim, né? sim. Eu acho que tem um outro ponto também que eu vejo, assim, do Sebrae em si. A gente passou por um processo de inovação, né? E eu estava junto nesse processo de inovação, que é a área que eu trabalhava. Então, como faz uma empresa de 50 anos para inovar? Por onde ela começa? Né? Esse trabalho com o ecossistema também não muda muito quando tu vai inovar. E por onde começa? Pelas pessoas. Para mim, assim, não existe uma forma de fazer uma mudança sem que tu comece a desacomodar as pessoas, né? E a gente falava muito, assim, dessa questão dos eventos, né? A gente começou muito por isso. A gente levava as pessoas para os eventos para entender o que está rolando no mundo. Cara, existe isso. Mas isso é diferente do que eu estou fazendo. Será que eu devo começar a pensar em fazer outra coisa? Ou começar a fazer um pouquinho diferente? E aí a gente brincava, né, que o bichinho da inovação ia picando as pessoas, assim, né? E aí, a pessoa não volta igual, não tem como, quando tu sai do teu lugar. Esse é um ponto, até eu tinha anotado para falar contigo justamente sobre eventos. Como que tu enxerga a importância do que tu viveu dessas empresas que tu acompanhou, do que tu tá acompanhando, enfim, tipo, qual a importância de eventos, de tu sair daquele teu mundo, né? Tem a música do Cachorro Grande que fala, né, que o mundo é maior que o teu quarto, né? Qual a importância de tu sair do teu quarto, ir para esses eventos e conversar com outras pessoas? Então, eu vejo que isso nos dá repertório, né? Porque assim, vamos pegar eventos aqui perto, né, que existem. Gramado Summit, South Summit, né? Ou os eventos que vocês fizeram aqui. Tu começa a ouvir o que as outras pessoas fazem e tu sai da tua bolha, tu talvez assim, eu vou escutar alguém que é de outro segmento falar. E daqui a pouco aquela pessoa inova no segmento dela. Eu fico pensando assim, mas como será que eu poderia fazer diferente aqui no meu, onde eu tô trabalhando, aqui no meu mundo, na minha vida, na minha carreira, né? Então, eu vi, assim, que a forma de sensibilizar uma outra pessoa é tu levando essa pessoa para um outro ambiente e deixando que ela descubra aquilo que é importante para ela, ou como ela quer inovar. Autoconhecimento. Exato. E aí, claro, né, às vezes tu provoca uma crise. Tá, ok, mas agora vocês me mostraram tudo isso aqui, o que eu faço com isso agora? Né? Por isso daí depois é importante ter uma boa opção, assim, bons caminhos, né? Como é no autoconhecimento, como é na tecnologia, né? Como a gente fazia com o ecossistema de inovação, tá, ok, a gente precisa trazer isso para o nosso ecossistema, mas como que a gente faz isso? Estruturando uma governança, né? Então, acho assim, o evento, ele é sensacional. E também, eu vejo que não dá para ficar só no evento. Tu faz a sensibilização e aí depois a gente tem que pensar num caminho mais estruturado para que a pessoa comece a passar por esse processo. Né? Eu imagino assim que... Com certeza, não, é importante ter
um direcionamento depois do evento, eu acho que encaixa muito contigo, assim, tipo, desse autoconhecimento, porque cada um vai viver o evento de uma maneira. Exatamente. Tem o cara que vai estar lá no canto, assim, o cara vai estar sentado lá no canto, ele não vai falar nada, mas o cara vai estar 100% contigo. Às vezes o que está sentado lá na frente passa no celular, mas é o jeito de cada um adaptar. E aí depois acho que a importância de ter essa continuidade, de tu entender o que foi e do que faz sentido tu aplicar, sabe? Porque é o que a gente fala, pessoas, processos, tecnologia. Não adianta tu querer aplicar tudo aquilo, aplicar as tecnologias que tu aprende no evento no outro dia. Vai dar problema na tua empresa. Então tu precisa estar muito alinhado, precisa ter, acho que esse passo de pessoas, acho que a primeira etapa é tu te conhecer, passar pro time e definir um processo, porque aquilo tem que ser uma verdade dentro da tua cabeça. Tu como gestor, tu tem que ter essas certezas, assim, de onde tu quer ir, e aquilo tem que ser muito verdadeiro para ti. Sim. Porque se não é verdadeiro para ti, tu não vai conseguir fazer com que as pessoas comprem a ideia junto contigo, né? E eu vejo, assim, que esse processo de autoconhecimento ajuda o gestor também a entender como ele funciona em um processo de inovação. Porque, muito bom, por exemplo, vamos lá, vou trazer vários perfis aqui à luz do Enneagrama. Né? Tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, que elas enxergam a inovação como uma ameaça. Sim. Né? Vou desestabilizar aquilo que já está estável aqui dentro, né? Então, provavelmente, a equipe que vai começar a trazer, né, as pessoas mais arrojadas da equipe. Tem aquelas pessoas que estão sempre buscando novas oportunidades, que elas têm uma avidez por variedades de oportunidades. E às vezes a equipe já fica assim, meu Deus, qual vai ser a coisa nova que essa pessoa vai trazer, né? Então, nesse processo, e tem aquela pessoa que diz assim, amanhã a gente vai mudar tudo isso aqui, e não quer nem saber o que, né? Por quê? Por mal? Não. É porque é o jeito que aquela pessoa está acostumada a se comportar. Então, se ela não se conhece, ela não sabe quem é ela nesse processo e como que ela vai conduzir o time dela nesse processo. Então, se eu sei que eu estou sempre querendo coisa nova, quem sabe eu monto um conselho aqui, um núcleo de inovação dentro da minha empresa, trago outros perfis e essas pessoas me ajudam a discernir o que pode ser mais efetivo agora. Ou se eu costumo ser conservadora, o Miguel, vamos lá, o Miguel é mais conservador. Então, quem sabe o Miguel tem algumas pessoas mais arrojadas que a gente, cara, eu vejo que a gente aqui, eu tô incomodado, porque eu tô vendo que tá acontecendo alguma mudança, mas eu tô meio receoso. Quem pode me ajudar a encontrar possibilidades aqui pra gente poder iniciar esse processo? Né? Sim. Então, acho que ele vem muito nesse sentido, assim, da pessoa compreender quem é ela, quando vai fazer um planejamento da empresa, quando vai inovar, quando vai contratar alguém, quando vai aumentar o time, quando vai se colocar numa operação mais arriscada, né? Isso é um processo contínuo, né? Então, ou é um processo, ou é o trabalho, na minha visão, o autoconhecimento é um processo contínuo que tu precisa ir trabalhando isso de ti ao longo dos anos, né? O que eu vejo, assim, eu gosto de um autoconhecimento bem prático, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma transição de carreira, vamos lá, né? Alguém está fazendo uma transição de carreira. Eu vou buscar ajuda para entender quais comportamentos me fazem não querer ir ou querer sair muito afobado, né? Vamos lá, numa empresa, por exemplo, né? Cara, eu estou precisando arriscar um pouco mais e conquistar uns clientes maiores, mas eu tenho receio de deixar esses aqui que eu já tenho para buscar novos, né? Então, eu gosto de trabalhar pontual aquela situação, porque depois, automaticamente, a empresa vai mudando, né? Então agora eu estou no novo patamar de faturamento, preciso aumentar meu time, que era de... Tem uma empresa que eu conheço que, sei lá, 2, 3 anos, estava com 200, agora está com quase 500 pessoas. Como que tu gerencia uma cultura, a cabeça do empresário? Porque no fim das contas, o gestor, ele toma muita decisão sozinho, que tem que tomar às vezes. Porque é a última instância. E assim, ele não dá para ele olhar para a equipe e dizer, e agora? Para onde vamos? Exatamente. Então, quando o gestor ele tem um apoio de alguém que tem uma ferramenta efetiva para fazer isso, para ele tomar a decisão, para ele entender quem é ele dentro dessa decisão, eu penso que ajuda. Então, a cada ciclo que vai se renovando, a pessoa pode contar com alguém. E também não é aquela terapia contínua, como eu digo, né? Que a pessoa nunca caminha sozinho. Não! Cara, olha para um aspecto da tua vida, resolve, vai ser feliz, colhe os resultados disso que tu plantou, e aí depois surgiu outra necessidade. A gente vê, mas assim,
eu acho que o processo de autoconhecimento ele tem que ser assim, a pessoa tem que colher os frutos disso também, né? Não é assim, não, eu vou passar minha vida toda em terapia porque realmente essa é a minha forma de trabalhar, né? Sim, Mas, sim. E vários clientes meus fazem terapia com um psicólogo, que é um processo completamente diferente, né? Contínuo e tal, mas com essas ferramentas que eu uso, que a outra delas é a constelação empresarial também, né? Que aí a gente leva em conta não só o perfil de comportamento da pessoa aqui, mas também todo o histórico transgeracional, familiar, de outras gerações, que é aquela. Tem vários proprietários de empresas que têm um histórico familiar de empresas que quebram, né? E aí aquela pessoa às vezes não tem o mesmo histórico de quebrar a empresa, mas ele parece que sente que está sempre faltando alguma coisa, né? Porque às vezes a gente carrega uma culpa. Pô, mas todo mundo deu errado, só eu dei certo. Então, trazer isso à luz dentro de uma empresa, esses padrões de comportamento, né? De ter muito dinheiro e não investir esse dinheiro, né? Não trazer, porque o dinheiro, ele nada mais é do que um fluxo, né? Tu recebeu e a partir disso tu vai comprar algo, tu vai fazer uma melhoria na tua empresa, mas às vezes a gente tem um comportamento de reter demais. Sim. Então, tu não cresce. Tudo isso são padrões que muitas vezes a gente olha da família, daquele fundador daquela empresa, ou de algum líder de um time também, né? Não está conseguindo passar isso para o time, não, a gente precisa expandir. Então, tudo isso também dá para a gente começar a olhar, né? A partir dessas ferramentas. E como que é trazer tecnologia e inovar dentro de algo? Porque geralmente existem algumas áreas que às vezes as pessoas têm meio aversão à inovação. Contabilidade, às vezes, as pessoas têm meio aversão à inovação, né? Pô, cara, não, o contador tem que ser aquele cara com óculos retangular, com a pastinha, com HP, e, cara, é nele que eu confio. E esse processo de autoconhecimento, de trabalhar com as pessoas, ele também gera em algumas pessoas esse sentimento de, tem que ser algo bem tradicional. Assim. Como que tu lida com isso, de tipo, de inovar, de trazer tecnologia, de trazer coisas novas, porque as necessidades do líder de hoje, do gestor de hoje, são diferentes das necessidades de 2013. Sim. E também a cultura, né? Antigamente a gente tinha uma cultura de trabalho pelo trabalho. Hoje o trabalho tem mais ligação com a realização. Mudou hoje, eu estava até falando hoje às vezes, assim, os nossos pais, enfim, os nossos pais, as pessoas mais velhas, elas iam até o trabalho. A gente está com o trabalho, porque é WhatsApp, é mandar um e-mail, é abrir uma planilha, tudo tu consegue fazer de casa, sabe? É reunião das horas da noite, se precisar, né? Vou resolver um negócio. Então mudou exatamente isso. E eu vejo assim que essa visão sistêmica, né, essa visão familiar, ela é muito nova, né, no autoconhecimento e principalmente quando se fala na aplicação de uma empresa. Então, o que eu tenho procurado fazer? Através da educação, né, explicar, mostrar como isso na prática pode funcionar, né, trazer alguns cases de algumas empresas que já trabalharam com isso, né, agora eu estava mesmo no treinamento, tem uma indústria de fios de algodão que ela trabalha toda a partir dessa visão. Então, vai criar um produto novo, tem grandes clientes, né, grandes indústrias eles têm. E esses clientes, qual é o cliente que eu vou corresponder melhor, né? O meu produto vai servir melhor. Tudo isso tu consegue olhar também a partir da visão sistêmica, né? Qual é o melhor produto para eu mudar agora? Por exemplo, seleção, eles têm uma política de receber pessoas de outros países, como é que se fala? Intercâmbio? Não. De trabalhadores que vêm de outros países, refugiados. Sim. Eles têm uma política para isso e que eles têm todo um processo de integração para fazer isso com respeito, né? Sim. Pagando o mesmo salário que outras pessoas receberiam, que são brasileiros, enfim. Então, assim, é muito legal tu ver a empresa tendo um êxito, tendo uma saúde dos colaboradores, um respeito que os colaboradores têm em relação. Então, é um trabalho que dá para ser aplicado num serviço, indústria, produto, enfim, né, físico, assim, e eu vejo que tem que ser pela educação, né, ou às vezes, quando a pessoa, que muitas vezes também já vi isso, quando a pessoa está passando por alguma crise, e ela pensa assim, cara, vou ter que achar alguém que me ajude, daí ela vê algo e diz assim, eu preciso de ajuda,
Mas aí isso já está com um problema, né, mais sério, assim, para ser resolvido. E então é aquilo também na inovação, né? Porque eu digo assim, como que alguém vai inovar? Eu acho melhor que a pessoa comece a inovar enquanto ela tem tempo para ir fazendo esse processo, do que talvez quando já virou uma urgência, ela vai ter que fazer do jeito que dá e escolher o que ainda está disponível. Gastando dinheiro, gastando muito mais. Muito mais, porque ela vai ter uma urgência, ela não tem tempo para pesquisar mais formas, Então, eu vejo que às vezes acontece assim, mas eu procuro trazer informação para que as pessoas tomem a decisão e vejam, nossa, acho que isso aqui pode servir para minha empresa. E estou buscando cada vez mais, né, fazer isso. Claro, tem 3 meses recém que eu fiz a mudança. Não, mas é importante esse ponto da educação, ele as pessoas despertam esse interesse através de esse interesse pela inovação, muito por causa da educação, muito por conta da educação. Estudar, ver uma coisa diferente, surgir essa inquietação, assim, tipo, essa vontade de querer fazer algo diferente, vem realmente através de um estudo, tipo, vem através de algo diferente que tu viu que te chamou a atenção, né? E aí eu acho que é um processo muito, assim, democrático. A pessoa recebe a informação e toma essa decisão ou não, né? Se ela quer fazer isso agora ou depois. Porque tu não tá ali insistindo, cara, eu tô te mostrando que existe isso, que dá pra usar pra isso, né? E talvez tu entenda que isso agora pode ser usado na tua empresa. Não, é bem nesse sentido, assim, tipo, é que toda inovação, ela gera incerteza. Ela gera incerteza, ela gera insegurança de tu pensar, pô, será que vai dar certo? Tipo, qualquer inovação, seja mudar o sistema que tu tá usando, seja mudar a tua vida, seja ir para um outro caminho, gera uma incerteza. E como que tu lida com essa insegurança, com essa incerteza? Eu penso que toda vez que a gente passa por esse momento, né? Vou trazer um exemplo recente agora, por exemplo, mudança de carreira, né? Vamos lá. Eu acho que tu tem que olhar, o que eu controlo, né? O que eu não controlo nessa mudança, né? O que eu controlo? Talvez eu me prepare um pouco mais financeiramente, porque eu sei que existe um ciclo até a minha empresa, né? Começar a trazer mais resultados. Eu acho que além, assim, dessa preparação das ameaças, né, que podem existir nessa mudança, também fazer esse caminho, né, dentro de mim, assim, olhar, mas como seria, então? Começa a construir isso, né, que é o que a gente faz normalmente no processo. Eu fui fazer terapia para fazer essa mudança, né? Então, assim, como seria essa mudança de carreira? Eu vou precisar fazer isso, isso e isso. Eu hoje trabalho, por exemplo, antes eu trabalhava numa empresa estruturada, que tinha pessoas para me ajudar, agora eu sou, por enquanto, né, eu presa, tenho uma pessoa que me ajuda, mas, assim, ainda é muito pouco. Então, tu tem que começar a construir esse caminho dentro de ti, olhar assim, o que eu vou ter que fazer? Quais são os desafios que provavelmente eu vou encontrar nessa mudança? E tu reproduzir isso, né, e ensaiando isso, eu acho que ajuda a tu diminuir a ansiedade, a tu começar a enxergar as fases desse caminho, né? Eu acho que vai tirando um pouco eu tô muito longe dessa mudança. E a tecnologia te ajudou? Então, eu vejo, assim, aquele dia que a gente participou de um evento que teve aqui, né, na Live, o que eu vejo e aí hoje, enquanto empresária, né, eu via muitos empresários que tinham alguns desafios para lidar com a tecnologia, né, e eu falo pro meu sócio, que é meu marido, eu falo, cara, a gente tem que errar um pouco menos, porque o conhecimento a gente está tendo acesso. Então, por exemplo, para que eu vou fazer um monte de coisa manual se existe um sistema que me ajuda a integrar, por exemplo, aquele que vocês usaram aquele dia nas perguntas, né? Vou eu fazer um evento. Por que eu vou fazer uma forma das pessoas me fazerem uma pergunta manual, com bilhetinho, se tu me ensinou aquele caminho? Né? Então eu vejo assim, por que eu vou ter um sistema de emissão, de cobranças, né? Que lembre o cliente de pagar? Por que eu não vou ter isso ou vou eu estar toda hora mandando mensagem para a pessoa? Sendo que eu poderia estar criando mais conteúdo, estudando, atendendo cliente nesse tempo, né? Então, eu acho que a tecnologia, por mais que, independente da área que tu trabalhe, ela te faz ganhar muito tempo. E é isso que eu via muito, né, no meu antigo trabalho, com o trabalho de vocês. A gente precisa fazer as pessoas ganharem tempo para que elas possam trabalhar com aquilo que realmente é um talento delas, porque já tem um monte de ferramenta, software, sei lá o quê, para ajudar.
E às vezes a gente não se deixa ser ajudado. Isso também é algo que o autoconhecimento... Pois é, eu queria chegar justamente aí, nesse ponto, sabe? Sim, porque aí, eu vou te falar, às vezes a gente tem um padrão de comportamento de fazer tudo sozinho. Sim. E aí, por que tem tanta gente com burnout? Chegando à exaustão. Só que às vezes a pessoa só se dá conta desse comportamento quando ela tem já uma doença, uma patologia, por exemplo. Uhum. Né? Mas é bom que se a gente tenha consciência de que assim, tá, cara, como que eu posso facilitar minha vida? Como que eu posso receber ajuda? Como que eu posso buscar algo que automatize isso que eu tô acostumada a fazer sozinho na mão? Né? Literalmente. Anotando num caderno, por exemplo. Que tem. Sim, né? com certeza. Então, eu vejo a tecnologia, mas aí a gente precisa também se fazer essa pergunta. Aonde que eu... E aí, se quem estiver assistindo depois. Sim. Em que áreas... Vou focar no negócio, tá? Pode fazer na vida também. Em que áreas da minha vida que eu resisto em receber uma ajuda? O que eu poderia substituir um esforço, ou sozinho, ou de tecnologia, né? Uhum. Para poder ganhar mais tempo. Por que eu insisto em não ter tempo? São perguntas que a gente pode se fazer também. Porque às vezes tu procura não ter tempo. Às vezes tu procura ser escravo da tua agenda. Exatamente isso. Porque aí, olhando para o histórico da família, porque vou pegar a minha família, italianos, trabalhavam de sol a sol. Tem que sofrer para poder trabalhar. Tem que sofrer. É verdade. E se eu não tiver uma incomodação no meu trabalho, eu vou arrumar em casa. Sim. Alguma coisa para arrumar. Tem que ter alguma coisa ruim. Exatamente. Sim. Então, olhar para esses padrões e pensar... E aí, eu faço uso da análise transacional, que é uma ferramenta, inclusive uma base da psicologia, que a gente olha todos esses padrões que a gente chama de mandatos, né? Não pode ser fácil, não pode ser leve, as coisas não podem ser mais tranquilas, né? São mandatos que vêm de geração em geração. Né? Imagina que aqui tem o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. E aí a gente vê históricos de guerras, de sofrimento, né? De mudança de país, de abandonar todo mundo. Então, às vezes, a gente, na nossa memória, e aí isso também vai carregando pela forma com que as pessoas vão fazendo as coisas, a gente acredita que a gente ainda está vivendo aquela situação. Porque isso foi passando de geração para geração. Né? Então, às vezes, a gente resiste à tecnologia. Olha só, qual a ligação da tecnologia com uma guerra que um ancestral passou? Gente, tem muito gestor de empresa que vive como se tivesse ainda em outras gerações passadas onde não havia essa facilidade. E aí a gente vê muito, né? Tem tantos gestores de empresas que fazem uso, né? Tem um humorista, o Badin. Conheço. Eu acho sensacional. Ele usa inteligência artificial. Sim. Ele usa um monte de ferramenta de tecnologia, né? E tu vê que o cara tem uma vida fluida, né? Sim. Surge algo novo, ele utiliza... Ele é humorista de colono. Né? Eu entendo muito bem, né? Reflete a minha vida. Eu também. Então, eu penso assim, a gente precisa ser inteligente o suficiente para enxergar, né? E aí, Cândida, como é que eu posso enxergar isso? Cara, começa a refletir sobre isso. Daí tu tá caminhando, tu tá tomando banho, tu tá lavando a louça, te brota uma ideia. Puxa, esse padrão aqui, a minha família, eu vejo que a minha família tá sempre vivendo a mesma coisa, sabe? Então a gente pode ir se dando conta. E aí quem tá em casa, vou dar uma outra dica. Pega um caderno ou um bloco de notas do celular e escreve. Quais são os padrões que a minha família tem que facilitam a minha vida hoje? Na minha família as pessoas sabem ganhar dinheiro, por exemplo. Na minha família as pessoas são amorosas, ou as pessoas sabem lidar com outras pessoas, tá? Faz uma lista. Do outro lado, faz uma lista de comportamentos que eu julgo que talvez não sejam tão benéficos para eu alcançar uma realização pessoal, profissional, financeira, enfim. Aí tu lista. Normalmente a gente tem dinheiro, mas a gente não usa esse dinheiro para nada. Nem para melhorar a empresa, nem para viajar, para conhecer o mundo, para aumentar meu repertório, para me permitir em um evento. Sim. Então, lista isso e começa a identificar esses padrões. E escolhe um deles para tentar ir mudando. Não adianta mudar tudo. Tem que ir devagar. Exatamente. E aí, tipo assim, de que forma que eu poderia ensaiar um novo comportamento, né? Sim. Eu costumo nunca investir o dinheiro que eu ganho. Então tá, eu vou escolher uma coisa para investir o meu dinheiro. Vou indo aos poucos e vou ensaiando este novo comportamento. Que eu acredito que isso sim é legal. A pessoa ir devagar. A gente nunca sabe qual é o palitinho que tá segurando a casa.
Então, Sim. imagina que a pessoa saia como um louco, gastando todo o dinheiro, né? Não, ela vai se sentir segura, ela talvez invista errado. Então, ela vai indo devagar e vai entendendo onde ela está no meio desse processo. Assim. Sim. E vai aprendendo, né? Não precisa Exatamente. mudar tudo, porque a gente vive muito hoje com essa velocidade de tudo, velocidade de comunicação, enfim, parece que ou é tudo ou é nada. Eu nunca fiz uma viagem, agora eu vou tirar um trip 3 meses de férias. Vou Na Europa, viajar. pô, Cara, vai ser muito ruim, É. porque tu não tá acostumado a fazer, tu não tá acostumado a viver, sabe? tu vai achar que tu nem merece estar Tu vai lá. achar que tu nem merece estar lá, Vai sentir exatamente. uma culpa, assim, meu Deus, né? Devia estar trabalhando. Sim, sim. E eu acho muito legal o que vocês fizeram aqui, o processo de automatização do financeiro, né? Aham, sim. E eu vejo muito isso, assim, começa numa área, né? Pode ser, sei lá, vou automatizar o processo de seleção de pessoas, vou buscar uma facilidade maior nisso, né? Assim como o Sim. autoconhecimento, indo devagar, tu vai conseguindo trazer para outras áreas da empresa. Não, com certeza, é muito louco isso. E traz, tipo, vão ter erros, vão ter problemas, mas isso faz parte do processo. Vai Nem dar todos errado. os dias, é só ver a nossa vida pra chegar onde chegou. Nem todos os dias são felizes. Tem dias que não são bons, tem Não dias que tu não quer trabalhar, tem dias que tu não quer fazer. Mas tu persiste, tu olha a longo prazo as coisas. Acho que isso também é muito de autoconhecimento, sabe? Claro. De tu olhar pra tua trajetória e de ver que, cara, tem como fazer diferente, tem como mudar. E tem como mudar quem tá vivendo uma vida aí, o cara que tá 40, 50 anos no mesmo negócio. Tem, claro que tem. E aí que eu digo que o primeiro processo é se conhecer. Uhum. O que me faz viver 40, 50 anos do mesmo jeito? Identifica isso, né? Porque, e tá, mas aí se eu fosse, se realmente tá nascendo essa vontade da pessoa mudar, tá, se eu fosse mudar, o que eu mudaria primeiro? Por onde que eu começaria? O que hoje me deixa insatisfeito com aquilo, ou que eu tô fazendo, ou que eu tô vivendo, com as relações que eu tô tendo, com os clientes, com, sei lá, com o tipo de produto que eu tenho na minha empresa, por exemplo. Uhum. Né? Então, sempre dá para mudar. Não existe momento, não existe hora, né? Ainda mais quando se fala de comportamento. Uhum. Né? Eu brinco com a minha avó com 84, 85 anos, comeu pela primeira vez peixe. E eu brinco com a minha mãe, eu digo, tu ainda não chegou nos 80 e poucos, tu pode eu tenho comer. mais dificuldade de comer peixe, também vai dizer. Mas, e o legal desses aspectos é que tu deve lidar bastante com isso. Dessa mistura da PF com a PJ, como é que isso funciona? Tem como separar ou é tudo uma coisa só? Então, na minha concepção, né, a gente deve separar. Uhum. Porque, primeiro, né, vamos analisar de forma fria, né? A empresa tem um CNPJ e tem suas receitas e suas despesas, né? Sim. Financeiramente falando, tu vai ter Sim. que depois declarar tudo aquilo, né? Então, eu vejo que de uma forma organizada, tu nunca vai conseguir saber qual é o resultado daquela empresa se tu não Sim. separar isso. Uhum. Beleza. E, falando assim, visão sistêmica sobre os negócios, como que se eu tenho esse celular, digamos que ele é uma empresa, tá? E o objetivo desse celular é que as pessoas se comuniquem, a minha empresa é isso, tá? Mas aí, toda hora eu vou tirar a capa desse celular, eu vou tirar a película desse celular para pessoa física. Esse celular vai entregar da melhor forma a comunicação que ele se promete a entregar? Claro. Não vai, eu tô tirando aquilo que é essencial dele. Agora, se eu tenho uma organização, eu tenho um prolabore, eu tenho uma distribuição, isso aqui é o que eu posso fazer. A alma da empresa, que eu falo muito, que às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é a alma da empresa? É isso. A empresa se propõe a algo. Se eu tô toda hora sangrando esse algo que ela se propõe, ela nunca vai entregar da melhor forma possível. Então, separar isso também é uma forma adulta de lidar com o negócio. É uma forma saudável de lidar com o negócio. Porque eu organizo a minha vida e também eu olho para o meu negócio e penso assim, cara, sobrou um dinheiro aqui, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu produto, para atender melhor o meu cliente? Que é o motivo de eu estar aqui, né? Que é o que a gente fala das startups muitas vezes, que tem uma ideia muito legal, mas aquela ideia só resolve o problema de uma ou duas pessoas. Sim. Né? Não tem assim, tu vai ver que não vai ter força, um investidor ou alguém que vai olhar para aquele negócio, tá, mas serve a pouquíssima gente isso, pouquíssimas pessoas, né? Então,
Eu acho que quando a gente olha também para o negócio, para essa separação, quando a gente olha de uma forma adulta, quando a gente olha para o nosso produto, o problema de quem que esse produto vai resolver? Ele vai efetivamente resolver um problema ou ele vai... Aquela coisa que ninguém tem clareza se vai realmente ou não resolver, né? Sim. Então, eu acho que quando chega essa hora, assim, de olhar para a empresa, isso também, na minha opinião, faz parte da alma da empresa. Ela tem uma força de vida quando aquele produto tem uma força para resolver a dor de alguém. Uhum. Mas a gente falou bastante sobre gestores e tudo mais, mas esse processo é um processo para qualquer pessoa. Sim. Esse processo de autoconhecimento, porque isso vai impactar, sim, com certeza, o grande foco do podcast também é falar para empreendedores, mas também na vida pessoal, na vida familiar, onde quer que esteja, isso impacta, né? Sim, com certeza. Relacionamentos, tanto com relacionamento entre casal, né? Daí tem um outro ponto também, né? Já trazendo aqui. Quando eu tenho uma empresa, eu sou sócio do meu marido. A gente é sócio 2 vezes, né? Sim. Então, assim, haja autoconhecimento para tu lidar com tudo que implica um negócio e tudo que implica as relações no casamento. Então, assim, por exemplo, como que faz para tu manter a vida de casal, né? Muitas vezes, quando fica o relacionamento só voltado para a empresa, a vida de casal vai, né, se perdendo. Então, assim, acho que tudo é um equilíbrio. Relação entre família, pai, mãe, irmão, né? Irmãos que são sócios, muitas vezes. Sim. Se a hierarquia, que a gente tanto fala, né, nessa visão sistêmica, por exemplo, um irmão mais velho com um irmão mais novo. O irmão mais novo tem uma empresa, o mais velho vai trabalhar com ele nessa empresa. Se o mais novo, na família, não respeita o lugar do mais velho, na empresa, o mais velho não vai respeitar o dono da empresa, que é o mais novo. Sim. Não sei se... Entendi. Então, assim, são várias dinâmicas que também podem influenciar na empresa e que a gente pode olhar na nossa vida pessoal. Sim. A dificuldade de lidar, por exemplo, com o gestor, com hierarquia, né? Quem chegou primeiro aqui nessa empresa? O quanto eu respeito isso também, muitas vezes está ligado ao quanto eu respeito os meus pais, as pessoas mais velhas, as pessoas que chegaram primeiro. Então, se alguém está querendo evoluir na sua carreira ou ter mais harmonia também nos relacionamentos, o autoconhecimento é uma boa saída. Né? Massa. Uma boa ferramenta. Show de bola. E quem ficou interessado, Cândido, onde é que te encontra para falar mais sobre isso? Boa. No Instagram, onde eu tenho mais materiais, né? Então, @Cândida Busato, B-U-S... Vai estar o arroba, porque o meu sobrenome também não é fácil. Não é fácil. Então, que bom, né? A tecnologia nos ajuda. Então, gente, eu tenho também LinkedIn, que é o mesmo @, mas ainda tô engatinhando, assim. Sim. Então, pretendo usar mais, né? Enfim. E isso, se quiser me mandar mensagem, tirar alguma dúvida, eu falei algo aqui que, eu fiquei com dúvida, não entendi aquilo que tu falou, ou gostaria de ajuda, me chama ali que a gente troca uma ideia. Show de bola, muito obrigado, Cândida. Eu agradeço a oportunidade. Também é @MiguelCherdim, lá no Instagram, podem deixar os seus comentários, seus feedbacks. @Nave9Tech, Instagram da Nave. Se inscreva no canal, ative o sininho, joinha, deixe seus comentários. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu, gente. Obrigado, viu, Cândida? Obrigada. Tchau.